porque a tua palavra ela é poderosa, Pai. O poder não está no vaso, o vaso não é nada. O poder não está no homem, Senhor, o poder está na tua palavra, Pai. É nisso que nós cremos e declaramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, bem forte. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode melhorar, irmão, ele merece. Isso. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Pastor, já dá para entrar para o ministério de dança. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Abra no livro de Êxodo. Capítulo de número 1. Versículo de número 15. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo de número 15. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Vai dizer assim: e o rei do Egito falou às parteiras hebreias, da quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Pua. E ele disse: quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei lhe ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste essas coisas e salvaste os meninos, deixando-os viver? Olha o propósito aí, irmão, versículo 19. E as parteiras disseram a Faraó: porque as hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vorazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: essa noite nós vamos entender. Olha para o seu irmão e diga assim: se você é parteiro ou se você é coveiro, irmão. Amém? Se assente glorificando o nome de Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia, levanta ela aí, levanta ela aí. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga agora: se tu andar, se tu falar comigo, irmão, fala para ele, mostra assim para ele, igual o profeta, assim: tu vai tomar uma bibliada, crente. Amém? Irmãos, quantos aqui tem promessa de Deus? Glória a Deus por isso. Nós, para entendermos um pouco esse texto, existe um contexto de que uma certa feita Deus encontra Abraão em Gênesis 15, versículo 13. Deus se revela a Abraão, pastor, e vai dizer o seguinte: Abraão, a tua descendência, a tua parentela vai viver durante 400 anos em aflição. Olhando a ótica humana, essa profecia ninguém quer receber, é verdade ou não é? Ninguém quer, mas é de propósito esse propósito. Muitas das vezes nós não vamos entender o porquê da aflição, mas a Bíblia vai dizer que agora, depois de Abraão, Isaac e Jacó, agora José, do capítulo 37 ao 50, vai relatar sobre a história de um homem sendo vendido, sendo desprezado, sendo acusado, mas agora se tornando o grão-vizir. O que é grão-vizir? A palavra grão-vizir quer dizer vice-rei, a responsabilidade total do Egito. O texto vai dizer em Gênesis 50, 26, que agora José está velho, com 120 anos, ele chega à falência, e agora
ele vai ser enterrado. Mas no versículo de número 24 do capítulo de número 50, vai dizer que José, antes de morrer, ele vai lançar uma promessa sobre a vida dos seus irmãos. Diga para mim, qual pregador? José vai dizer, eu vou morrer, mas Deus vos visitará no tempo da aflição para tirar dessa terra. Entenda-se uma coisa, o deserto que nós passamos é um mar de reflexões. Por quê? É no deserto que Deus nos coloca no lugar devido. Mas entenda, nós não podemos se acostumar para o deserto. Por quê? Porque nós não devemos se acostumar com o deserto. Por quê? Ele não foi feito para habitação, mas simplesmente para servir de lugar de passagem. Olha para o teu irmão e diga assim, deserto não é lugar de habitação, mas é lugar de passagem. Você está entendendo? Deserto ele não é para sempre. Mas qual é o problema? Uma certa feita o povo vai olhar para Moisés e vai dizer, Moisés, nós não entendemos o porquê nós estamos no deserto. A Bíblia vai dizer que Deus se revela a Moisés no Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Parece aquela mensagem, parece aquele textinho de WhatsApp. Sabe o que Deus vai dizer para Moisés? Moisés, diga para o povo que eu coloquei eles no deserto para saber aonde e o que existe dentro do coração do meu povo. Coisa boa é, ou seja, nós sabemos que deserto é lugar onde Deus põe a gente no lugar devido. Nós sabemos que deserto não é lugar de habitação, mas é lugar de passagem. Outra coisa, no meio do deserto é o que Deus quer descobrir, o que está dentro do seu coração. Mas qual é o problema? O povo estava dizendo, nós estamos aqui durante 400 anos. Deus já tinha falado para Abraão que nós viveríamos debaixo de aflição. José também, mas José morreu. A promessa já se foi, já faz 400 anos que nós estamos no deserto e nada acontece. Deixa eu te dizer uma coisa, quem vive no deserto atrás de acomodidade, Deus está dizendo, eu vou enviar alguém para despertar você no propósito que eu tenho sobre a tua vida. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Se prepara, que o deserto é lugar onde Deus vai voltar a visitar o seu povo. Preste bastante atenção. A Bíblia vai dizer que o povo está acomodado, o povo está dizendo, vamos ficar aqui, nós temos chuchu, temos cebola, estamos trabalhando, mas estamos bem. Deus agora começa a olhar lá de cima o povo hebreu. A Bíblia vai dizer que agora eles estão frutificando, multiplicaram, e agora eles se tornaram fortes e numerosos. Mas preste atenção, devido a eles ficarem acomodados, eles estão dizendo, aqui é o nosso lugar. Aí que está o problema. Se Deus ele disse que tem uma terra prometida, para que a gente quer ficar no deserto? Olha para o seu irmão com o dedinho profeta e diz assim, Deus vai mover você desse acomodismo. É por isso que o deserto chega na nossa vida quando a gente menos espera. Por quê? Os egípcios eles estão lá, eles são senhores, eles estão tomando de conta do Egito. E sabe qual era o medo dos egípcios? Eles tinham medo do quê? Que o povo se multiplicasse, que se eles se unissem com os povos que não apoiavam eles, e eles tinham medo que o povo se retirasse dos seus mandatos. Ou seja, agora o povo do Egito está dizendo, nós precisamos criar uma estratégia sabiamente para acabar com esse povo. Então o que acontece? A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 1, versículo 8, que agora se levanta-se um novo faraó no Egito, e esse faraó não conhecia José. Aí que está o problema. Quando um homem é levantado sem a direção de Deus, ele não pode nem conhecer a nossa história, mas tem que saber quem é Deus da nossa vida. Você está entendendo? Não pode muito menos saber da tua história, te julgar pela tua aparência, te julgar até mesmo por aquilo que você tem. Mas o Senhor está dizendo, não se preocupa, porque eu vou mostrar o Deus que você serve. Oh glória! A palavra faraó, ela significa Oref. O que é Oref? A palavra Oref significa
povo de dura cerviz. Ou seja, o faraó era ruim demais, o cara era prepotente, o cara se achava o tal, porque o povo olhava para o povo do Egito e dizia: esse povo é de dura cerviz. Não sei se você já conheceu aquela pessoa que é prepotente demais, sabe? Aquelas pessoas que não gostam de ouvir, aquelas pessoas que não gostam de ser confrontadas, elas andam assim, ó, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não quer saber, muito menos o que Deus tem para falar. Mas a Bíblia vai dizer que esse faraó se levanta no meio do Egito. Êxodo capítulo 1 versículo 11 vai dizer que faraó agora vai dizer o seguinte: já que o povo está trabalhando demais, vamos fazer o quê? Vamos levantar homens para afligir eles com carga. Ou seja, vamos matar eles de tanto trabalho, vamos sufocar eles. Por quê? Se eles tendo trabalho demais, eles vão morrer e eles não vão produzir. Mas aí que está o problema, irmão, porque crente é coisa boa. Sabe o que é que vai dizer em Êxodo capítulo 1 versículo 12? Que quanto mais faraó oprimia os hebreus, mais eles multiplicavam. Eita, irmão, eu vou explicar para você melhor. Faraó pode te bater, faraó pode falar mal de você, faraó pode levantar calúnia, faraó pode levantar irmão, faraó pode levantar capatazes até para fazer você sofrer. Mas o Senhor está dizendo: não se preocupa, porque vai voltar a crescer, vai voltar a multiplicar, vai voltar a fazer o que eu tenho que fazer. Olha para o seu irmão, diga assim: tentaram até te matar, mas diga para ele: mas você está aqui para contar a história em nome do Senhor Jesus. Aguenta aí, irmão. Faraó estava dizendo: quanto mais a gente oprimir, mais eles vão parar. Aí que estava enganado. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, Henrique. Deus está olhando para o povo, maravilha, abençoado. Deus está olhando para o povo dizendo: Faraó está enganado. Enquanto eles mais oprimirem, mais eu vou fazer o povo ficar forte. Você já viu que tem crente que é assim, irmão? Apanha, sofre, passa luta, passa deserto, e Deus está dizendo: estou fazendo tu crescer, você não está vendo. O que mais me chama a atenção é que Ana, ela está orando para que Deus dê um filho para... Sim ou não? Mas se você for prestar atenção, Deus só vai dar um filho para ela quando ela entra dentro do templo. Por quê? Enquanto ela está fora do templo, ela não ora, ela não busca, ela só fica tristinha. Já viu aqueles crentes quando o cacau está piando para o lado dele? Ele está acomodadinho demais, não ora, não jejua, não faz nada. Aí Deus está olhando para ele dizendo: eu vou levantar a penina dentro de casa. É aqui, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: é dentro de casa. É os próprios crentes. Fala para ele: irmão, mas Deus está dizendo: se preocupa não, o que você gerar vai ser mais do que 10 que Penina está gerando. Você está entendendo? Sabe o que o Senhor está dizendo? Não se preocupa, porque esse deserto é para crescimento. Deus está dizendo: está sofrendo, está chorando, mas o Senhor está dizendo: não se preocupa, porque quando você entra dentro dos átrios, Deus está dizendo: eu estou ouvindo uma oração, eu estou ouvindo um choro, eu estou ouvindo uma súplica. Levante a sua mão que eu quero profetizar essa noite. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai voltar a gerar de novo. Aleluia. Todo faraó tinha uma síndrome. Segundo a psicologia vai dizer que existem umas pessoas que têm uma síndrome chamada síndrome de faraó. Oh, coisa esquisita. Por quê? A síndrome de faraó é o seguinte: ele quer se levantar pelo seu próprio gosto, ele quer mandar segundo a sua vontade, ele quer as pessoas aos seus pés, ele fala vai, ele quer que as pessoas vão e voltem. São pessoas que querem tudo ao seu governo, mas sem a direção de Deus. Aí sabe o que acontece? Deus está olhando lá de cima dizendo: faraó, eu vou quebrar você no meio. Eu vou catar você no meio. Por quê? A intenção do homem está ligada ao coração. Por quê? O coração, ele é o centro da humanidade. A questão do
do antropocismo, né? Onde o centro do homem é a alma. Então a alma está interligada aos sentimentos, está interligada às tristezas, está interligado tudo. Então o que Deus vai fazer? Se você for prestar atenção em Êxodo, você vai ver Deus falando 7 vezes a Faraó: Izarec Libor. O que significa Izarec Libor? Deus estava dizendo: endurecerei o vosso coração. Mas existe um porém. Aqui é uma nuance de linguagem. Por quê? É uma tipologia. Mas na verdade Deus não estava dizendo endurecerei o coração de Faraó. Não. O que Deus estava dizendo? Em vez de Deus dizer Izarec Libor, Deus estava dizendo Irabab Libor. O que quer dizer? Deus pesou o seu coração. Ou seja, uma figura de linguagem. Por quê? Eu vou te explicar. Deus está olhando para Faraó dizendo: Faraó, tu está se achando demais, mas eu pesei o teu coração. Entenda uma coisa, eu vou te explicar para você entender. Naquela época, quando um faraó morria, o que acontecia? Quando eles iam para a mumificação, tirava todos os órgãos, deixava só o coração do faraó. Por quê? Era o coração que era julgado na vida pós-morte, ou seja, no submundo. Então os faraós acreditavam que o quê? Eles tirando todos os órgãos, deixando o coração, eles seriam julgados. Mas tinha faraó, esse faraó aqui, que estava oprimindo o povo, que ele achava que a astúcia dele era mais esperta de Deus. Por quê? Eles entendiam que quando eles eram ruins demais, faraó ruim demais, o que eles faziam? Eles tiravam todos os órgãos, tiravam o coração, e ele colocava um escaravelho de pedra no lugar do coração. Por quê? Eles entendiam que a garantia deles, tendo o coração de pedra, é que a sua vida errada nessa vida não impediria de chegar até o paraíso. Ou seja, Deus estava dizendo: o faraó está tranquilo demais, ele está oprimindo, ele está fazendo com que o povo morra, ele está se achando uma pessoa boa demais. Mas Deus estava dizendo: faraó, hoje eu pesei o seu coração, antes que você morresse eu já pesei o teu coração. Entenda uma coisa, o que Deus estava dizendo para faraó? Faraó, você está pensando que você vai sair de fora do julgamento? Sabe por quê? Sabe qual é o problema das pessoas hoje? É que elas fazem o mal que tem que fazer, mas elas acham que não vai ter consequência. Irmão, é por isso que a Bíblia vai dizer: ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Você está entendendo por quê? As pessoas se esquecem que vai ter consequência. Olha para o teu irmão, diga assim: você não se preocupe. Fala para ele: não se preocupe, porque a gente vai prestar conta de tudo, irmão. Preste bem atenção, não era só com o faraó da época. Por quê? Mateus capítulo 3, versículo de número 7. Na época de Jesus, João Batista está batizando. Aí quem vem? Os saduceus, os escribas. Irmão, eles estão vindo. E eles estão olhando dizendo: João Batista, vão nos batizar também. João Batista olha muito bem nos olhos daqueles religiosos, vai dizer: ô raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe o que João Batista estava dizendo? Quem foi que instruiu a vocês, pensando que só batizando também não vai ter consequência? Sabe por quê? Uma coisa é tomar banho, outra coisa é nascer de novo. Você está entendendo? É por isso que o Senhor dizia: ô Nicodemos, você quer ver o reino? Vai ter que nascer de novo. O que você quer dizer com isso, Danilo? Entenda uma coisa: saiu do Egito, vai ter que ter a vida mudada. O teu coração que era no Egito não pode ser da mesma forma na igreja. Por quê? Jesus está dizendo: eu estou pesando hoje o seu coração, eu estou esquadrinhando o seu coração. Samuel, não se atente para a aparência, porque eu estou olhando o coração, a sinceridade e a pureza do ser humano. O povo acha que pode fugir da ira vindoura. A gente acha que fazendo tudo o que tem que fazer, amanhã Deus perdoa, amanhã pode ser tarde demais, abençoado. Lá em Ezequiel, quando o povo está na Babilônia, olha só, o povo já tinha saído do Egito há muitos anos. O povo está na Babilônia e está olhando para Deus dizendo: quem quer saber de Deus? Nada. Esse papo de Deus é fichinha. Aí Deus levanta Ezequiel no capítulo 36, 26, vai dizer assim: diga para o povo lá. Quem, Senhor? O povo de Judá. O quê? Que eu tirarei o coração de pedra e eu colocarei um coração de carne. Só isso? Não, eu vou colocar o meu espírito dentro deles também. Você está entendendo? Que Deus, ele gosta de gente de coração duro.
Deus, Ele ama, irmão, porque Ele sabe como tratar. Agora, no Novo Testamento, a palavra pedra significa mais duros do que uma pedra de mármore. É um coração tão duro que nada amolece o coração. Então o que Deus estava dizendo? Eu vou tirar esse coraçãozinho de pedra aí, e eu vou colocar um coração novo. Sabe o que Deus está dizendo? É sentimento novo, vida nova. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta você fugir, porque Deus te escolheu, e não adianta. Jesus, ele dizia: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Sabe por que você está vivo ainda hoje? Porque a misericórdia de Deus está te perseguindo todos os dias da sua vida. Você está entendendo? Foi por isso que o Senhor estava olhando para Faraó, dizendo: Faraó, eu pesei o seu coração, você vai ser julgado. Mas preste bastante atenção. Faraó, ele percebe que o trabalho escravo não mata o povo. Então o que Faraó vai dizer? Vamos matar as crianças. Mas espera aí, Flávio Joséfo, ele vai relatar no livro História dos Hebreus, o quê? Que existia, pastor, uma profecia no Egito que dizia que dentre os hebreus nasceria uma criança com virtude de libertar o povo, aumentaria a glória de Deus e envergonharia e humilharia o Egito. Sabe por que tem perseguição, irmão? Bate assim no peito assim, ó. Por causa de uma profecia sobre a minha vida. Você está entendendo por que as coisas vêm sobre a nossa vida? E a gente não entende? Tanto quanto a profecia, existia um edito oficial. Qual que era? Faraó, ele olha para o povo e vai dizer: matem todas as crianças do sexo masculino, joguem no rio Nilo para os crocodilos. Segundo, isso vai ser por intermédio de quem? Das parteiras. Mas espera aí, que agora a gente vai começar a pregar, irmão. Faraó, ele está observando e dizendo: o único meio de acabar com o povo é com o próprio povo dele. Então vamos fazer o seguinte, o presbítero Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos. Chamem as parteiras. Aquelas parteiras, Sífra e Puá, agora elas chegam diante da presença de Faraó, e Faraó vai dizer o seguinte: eu tenho um edito aqui. Qual que é, rei? O povo está multiplicando demais. Os homens não morrem por causa do trabalho, e eles não estão abandonando o seu Deus. O que nós vamos fazer? O edito é: vocês vão em casa, vocês vão olhar para as mulheres grávidas, vocês vão introduzir na família, e vocês vão ver que quando nascer, se for menino, a ordem é minha, Faraó, dizendo: matem todas as crianças do sexo masculino. Se for mulher, deixa viver. Mas eu tenho uma frase aqui, irmão, para que eu e você entenda: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Você está entendendo? O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está vendo o que você não vê. Deus sabe quando você não está entre a mesa, Deus sabe o que fala ao seu respeito. Aí sabe o que o Senhor está dizendo? Os cúmplices no meio da mesa, é eles que fortalecem a opressão dos oprimidos. Mas eu tenho uma palavra para você. Ou você é parteiro, ou você é coveiro. Decida, os dois não dá. Os dois não dá. Jesus, ele dizia: da mesma fonte não jorra água doce nem água amarga. Então a Bíblia vai dizer que agora Faraó chama as hebreias e vai dizer: quando você virdes, preste bastante atenção nisso, quando você ver as mulheres hebreias e a verdes, olhar para elas sentadas sobre um assento, ganhando criança, analisai se é menino ou menina. Então, se for menino, matai-a. Preste bastante atenção.
no antigo Egito, eram as hebreias que cuidavam dos partos. Muitas delas, pega essa, irmão, muitas delas não poderiam ter filhos. Agora imagina, pastor, quem não tem filho observar quem está ganhando filho, dizer: eu queria estar no lugar dela. Alguém que era para ser parteira está olhando agora e dizendo: é ela mesmo que vai gerar isso aí? Faraó deu um dito para que eu caguete as hebreias que estão ganhando filhos. Mas espera aí, essas hebreias, além de não terem filhos, elas introduziam nas famílias na época como cuidadoras. E no Egito, sabe como elas eram conhecidas entre o arraial do povo egípcio e do povo hebreu? Diga-se comigo: amiga das amigas. Aí que está o perigo. Sabe aquela best que você fala minha friend? Aí de best você vira besta? Não, pastor, é minha best. Aí quando pensa que não, a best está catando o besta do marido. Elas eram conhecidas como amiga das amigas, porque elas entravam nas famílias, conviviam com as famílias, então ela observava todo o cenário. Então o faraó está observando, dizendo: a estratégia de acabar com a família é com quem está no meio, não quem está fora. Aí o que acontece? Muitas delas se introduziam ou para serem coveiras ou para ser parteiras. Sabe quem é a parteira? A parteira, irmão, ela foi levantada para dar suporte. E alguém que é parteira não pode se deixar se influenciar a abortar alguém que está gerando vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: se você é parteira, você não se influencia tão fácil para você abortar o que os outros estão gerando. E o que mais tem hoje é coveira do que parteira. Por quê? Parteira, quando as mulheres estavam ganhando as filhas, pastor, o que elas faziam? Pegavam a criança, jogavam sal na época sobre as crianças, para tirar todo o enzima daquele líquido quando elas ganhavam, limpavam, dava banho e fazia o que? Entregava até a mãe, para que a mãe pudesse alimentar a criança. Qual é a função da parteira? Pegar e devolver aquilo que ela está na mão. Mas sabe qual é o problema das coveiras? É que tem muito coveiro que quando não quer abortar, ele quer definir o que você está gerando. Eu vou explicar melhor. Faraó disse: mulheres, se for menino, mata, mas se for menina, deixa viva. Aí que está o problema. Tem gente que não sabe a tua luta, mas quer dar palpite no que você está gerando. Tem gente que está olhando para você e está dizendo assim: mas fulano vai gerar. Por que ela, pastor? Por que ele, pastor? Sabe o que é isso? Deus está vendo o que? Uma graça que talvez você não está gerando. Sabe por quê? Você está mais preocupado em abrir cova do que você dar vida. Você está mais preocupado em fofocar do que você falar de Jesus. Você está mais preocupado em matar vidas do que trazer vidas para a igreja. Você está entendendo? Coveiro, ele tem o único papel: abrir e fechar a cova, abrir, fechar a cova. Mas parteira não. Parteira, ela olha e diz assim: menino, vamos deixar viver, porque Deus tem promessa. E qual é a promessa? Deus vai levantar alguém em nosso meio. Para quê? Para libertar o povo da mão de Faraó. Olha para o teu irmão, diga assim: aí meu filho, tu vai pegar a pá para enterrar, ou você vai pegar o pano para envolver? Você está entendendo? Deus está dizendo essa noite: lugar para coveira aqui não tem, mas para parteira Deus está levantando em nosso meio parteiros e parteiras para promover alguém que está gerando vida. O Egito estava preocupado, dizendo: vamos matar, vamos acabar com o plano. Se por fora externa a gente não consegue, vamos acabar infiltrando no meio delas. Mas aí que está o problema. Até pessoas que são levantadas para acabar com aquilo que a gente gera, Deus também tem um encontro com elas. Por quê? Êxodo capítulo 1, versículo 17. A Bíblia vai dizer que as parteiras temeram a Deus e deixaram os meninos viverem. Isso agora acaba comovendo o rei. Por quê? O rei vai chamar elas e vai dizer assim:
Por que vocês fazem tal coisa e estão deixando os meninos viverem? Abra sua... Tem como pôr aqui no telão aqui, abençoado? Esses dois telão aí. Põe Êxodo capítulo 1, versículo 19. Eu vou te dar a resposta abençoada, irmão. Êxodo capítulo 1, versículo 19. Faraó chama as parteiras e vai dizer assim: por que vocês estão deixando essas mulheres produzirem filhos se eu mandei matar? Olha só a resposta delas. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como... Aí que está o problema. Tem gente que acha que você é todo mundo e você não é. Tem gente que olha e diz assim: é igual, mas Jesus está falando é diferente. Tem alguém olhando para você e dizendo vai fazer o mesmo erro. Jesus está falando estou dando livramento. Tem alguém olhando para você dizendo não vai aguentar muito tempo não. E Jesus está dizendo se preocupa não, porque hoje eu vou dar resposta sobre a tua vida. E qual que é a resposta? As hebreias são diferentes das do Egito. Por quê? Algumas têm a presença e a outra só tem aparência. Você está entendendo? O Egito só tem aparência, mas Jesus está dizendo eu estou guardando mulheres e homens aqui essa noite. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você vai gerar no tempo de crise, sim. Por quê? A palavra crise significa tempo de mudança. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ou a mudança te muda, ou você muda o tempo do ambiente. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai gerar no tempo da crise, sim. Alguém está olhando para você dizendo não vai conseguir, mas o Senhor está dizendo vai conseguir sim. O Senhor está dizendo não vai, o ministério não vai prosperar, a casa não vai fluir, os filhos não vão se converter, mas o Senhor está dizendo se preocupa não. Quem é hebreu, quem é egípcio é egípcio. E o Senhor está dizendo e outra vez vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Sabe por quê? O diabo queria abortar o plano de Deus sobre a tua vida, mas o Senhor está dizendo aqui não. Aqui não. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou te dando autoridade hoje para quê? Para dizer o que Deus está fazendo em minha vida, ninguém pode abortar. O diabo, não. Paulo ele dizia: eu sofri perseguições, eu sofri naufrágio, escárnio, açoite, até passei fome, até a víbora me mordeu. Mas Paulo vai dizer assim: olha, e nada nos separará do amor de Cristo. Por quê? Não é altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio. Por quê? Alguém que tem Deus na sua vida, ele não para, ele não desiste, e ele está lá orando: Senhor, reveste-nos. A perseguição é grande, mas eu creio na tua promessa. Senhor, eu sou diferente, eu não ando como todo mundo. Eu oro, eu estou buscando, Senhor. Eu peco, mas eu estou firme. E o Senhor está dizendo: se preocupa não, porque daqui de cima eu estou contemplando a tua fidelidade. Hoje eu estava orando em casa. Eu senti a graça de Deus, irmão, dentro do meu escritório. E Deus começou a me mostrar uma balança. E Deus dizia: vai chegar o tempo da justiça, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Já chegou. Sabe o que o Senhor está dizendo? A palavra sábias aqui, que as hebreias estão dizendo das mulheres, é o que? A palavra é sábia. Ela quer dizer as hebreias. Essa palavra sábia na palavra hebraica, o que é que ela quer dizer? Que tanto quanto Cifra quanto Puá, elas estavam dizendo: as hebreias, Faraó, nesse aspecto elas parecem animais. Por quê? A palavra sábia, ela tem o mesmo significado de animais. Por quê? Porque o animal, irmão, quando ele quer dar cria, ele dá rapidamente. O que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo: vai ser tão rápido que quem persegue não vai conseguir enxergar o nascimento daquilo que você está gerando. Por quê? Deus está guardando. Imagine uma mulher em 9 meses gerando uma criança dentro da barriga, e todo dia as coveiras chegando na casa dizendo: não vai nascer não,
é? Não vai nascer não? Cadê a criança? Cadê a criança? O texto vai dizer que Faraó pergunta: por que vocês não estão matando? A Cifra e Puá vai dizer: Faraó, existe um porém, elas são diferentes. Por quê? Elas não parem como as mulheres do Egito, elas não se vestem como as mulheres do Egito, elas não falam como as mulheres do Egito, elas não pensam como as mulheres do Egito, elas não andam como as mulheres do Egito, elas estão totalmente diferente. Por quê? Porque quando a gente chega lá, elas já pariram uma criança. Irmão, sabe o que o Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite? Alguém está de olho no que você está gerando, mas Deus está dizendo: eu estou dando escape, eu estou dando livramento, eu estou guardando. E sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Você é diferente. Jesus te escolheu. Jesus, Ele tem uma obra sobre a sua vida. E existe um outro porém. O Faraó vai dizer: quando as mulheres gerarem e elas estiverem sentadas num assento, vocês vão discernir o que elas estão gerando. Mas aí que está o problema. Na hora até do parto, as hebreias geravam diferente. Por quê? Vou explicar aqui para você. Naquela época, quando a mulher do Egito ia gerar, o famoso parto cócoras. Elas seguravam nas paredes. De um lado tinha um Deus, de um lado tinha outro, de baixo tinha outro, e elas davam as crianças. Mas aí que está o porém. As hebreias iam dar um parto diferente. Por quê? Sabe como as hebreias davam parto? Assim, ó. Eu vou explicar para você. Tem gente que está gerando de qualquer jeito. Jesus está dizendo: estou vendo você gerar de joelho. Ninguém está vendo, mas Jesus está dizendo: eu estou sondando lá a tua casa. Irmão, Jesus está dizendo: tem gente gerando de joelho. E Jesus está dizendo: sabe por que está vindo rápido? Porque alguém está de joelho na casa. Alguém está orando, alguém está buscando, alguém está acreditando, alguém está dizendo: mas Senhor, eu não acredito, eu não sei, mas Senhor, parece que só eu estou vivendo isso. Não, muitos anos depois, o texto vai dizer, depois de mais 400 anos que Deus fica em silêncio, o texto vai dizer que estava uma moça virgem parada num canto. O anjo aparece até ela dizendo: tu é agraciada, mulher, bendito é o fruto dentro do seu ventre. O que acontece? Ele vai dizer: tu vai gerar algo diferente. O que? O Emanuel, que significa Deus dentro do... irmão, o Deus conosco. Existia um porém também. Herodes sabia da profecia. Herodes sabia também que a mulher também daria uma luz, uma mulher virgem daria a luz ao Messias. E o que acontece? Perseguição, acontece luta, acontece deserto. Mas sabe o que o Senhor faz? Deus guarda até mesmo a mulher. Jesus nasce, Jesus aparece, a obra da salvação é feita. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei Maria, o que você gera não é da carne, é do Espírito. Você está entendendo? Quando nós geramos no Espírito, ninguém pode parar, ninguém pode barrar o que Deus tem para gerar sobre a sua vida. Nós vivemos o deserto, nós vivemos lutas, vivemos provas, mas o Senhor está dizendo: era impossível para alguém. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu faço do impossível ser possível sobre todas as coisas. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas o Senhor está dizendo: deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de passagem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Hoje nós vamos passar por esse deserto. Por quê? O maior motivo, pastor, que Deus não que Faraó não queria que Moisés levasse o povo do deserto era porque Deus disse: Moisés, pega o povo, leva para o deserto. Para quê? Para fazer culto, para me adorar, para me buscar. Você está entendendo, irmão? Hoje eu vim trazer uma palavra de reflexão, dizendo que talvez você entrou aqui e o diabo dizendo: eu vou abortar tudo que você tem aí de plano, eu vou abortar tudo que está acontecendo sobre a tua vida. Mas hoje o Senhor está dizendo: será que alguém pode conceder a luz aqui de joelhos hoje?
Olha para o teu irmão e diga assim: tu é parteiro ou tu é coveiro, meu filho? Fala para ele: tu vai ajudar ou tu vai enterrar? Fala para ele: tu vai dar vida ou tu vai matar? Fala para ele: ou tu vai falar de Jesus ou vai viver fofocando por aí? Sabe por que Jesus ele está dizendo: eu vou fazer algo novo sobre a sua vida, sobre a tua casa. E hoje o Senhor está dizendo: será que a gente pode conceder aqui de joelhos? Se coloca de pé. Se coloca de pé. Nós vamos adorar o nome de Jesus. Aleluias. Escute aqui, olha aqui para mim. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado. Mas hoje o Senhor está dizendo: hoje eu te tiro desse deserto. Eu acho que você não entendeu. Parece que você quer ficar no deserto pro resto da vida. Deus está dizendo: hoje eu te tiro desse deserto. E hoje o Senhor está dizendo: hoje eu estou tocando aqui em pessoas para dizer: você vai voltar a produzir de novo. Alguém tentou tirar sua alegria, o seu sorriso, mas hoje o Senhor está dizendo: hoje cumpre a profecia que hoje o Senhor está dizendo: hoje eu visitarei o meu povo e farei algo novo. Quantos acreditam aqui? Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Em nome de Jesus, põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Aleluia. Hoje a tarde inteira Deus estava falando: eu vou fazer algo novo. Deus vai tirar, irmã, essas correntes que estão te aprisionando. Essas coisas que não fazem você progredir para frente. Você que precisa, você que fala: Senhor, eu preciso. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui. Eu quero orar pela tua vida. Você que diz: Senhor, eu preciso viver algo diferente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Já vê, irmão. Egito não é lugar de habitação. Egito é lugar de passagem. E Deus está dizendo hoje: hoje eu te tiro do jugo de Faraó. Hoje eu tiro você do jugo do diabo. Hoje o Senhor está dizendo: entenda, deserto não é lugar de habitação. Deserto é lugar de passagem. Sai do teu lugar, vem aqui que nós vamos orar por você. Aleluia. Fecha os olhos, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, irmão, se decida se você quer ficar no deserto ou não. A opção é sua, mas Jesus, Ele quer fazer algo diferente sobre a sua vida. Aleluia, irmão. Se o culto não foi para todos, pelo menos vai ser para um, porque tem gente se derramando aqui já, irmão. Fecha os olhos, começa a orar, começa a falar com Jesus. Os intercessores, se puderem me ajudar em nome de Jesus. Os obreiros, os pastores. Jesus está dizendo: você vai voltar a produzir de novo. Fecha os olhos. Começa a falar com Jesus. Começa a falar com Ele: Jesus, eu preciso produzir de novo. Eu preciso gerar de novo. Jesus, eu me distanciei da Tua presença. Eu estou preso, eu estou amarrado por alguma coisa que eu não sei, mas eu preciso. Vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus, nós profetizamos que as cadeias vão cair. Nós profetizamos libertação. Nós profetizamos cura. Nós profetizamos em nome de Jesus. Nós profetizamos que em nome de Jesus você vai voltar a gerar de novo. Deus está dizendo: eu estou levantando um parteiro hoje para te ajudar.
Eu estou levantando parteiras para interceder por você. Eu estou levantando pessoas que vão abraçar você. Isso, continua orando. Abre o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós profetizamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, continua com seus olhos fechados. Continua com seus olhos fechados em nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele está trabalhando, irmão. Continua orando. A igreja em nome de Jesus, abre a sua boca para adorar. Abre a sua boca para dizer: Jesus, eu também estou aqui. Eu preciso. Diga para Ele: Jesus, eu preciso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós repreendemos toda a depressão. Em nome de Jesus nós repreendemos toda a ansiedade. Nós repreendemos agora pelo poder do nome do Senhor Jesus todo vício, pelas drogas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa vida, essa alma é sua, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Isso, abraça essa vida, abraça ela. Em nome de Jesus. Um dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Continua adorando o nome dEle. Existe uma promessa que Deus vai visitar o seu povo. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia! Ainda dá tempo, sai do seu lugar, vem aqui receber oração. Feche seus olhos, adore a Ele. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. De Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, pode vir o vento, a terra pode se abalar, pode a terra até se abalar, irmão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Oh, meu Jesus. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai não é o fim para a tua vida, diz o Senhor. Ele está dizendo: eu tenho promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa. Levante as suas mãos lá em cima. Levante as suas mãos. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo que você vai voltar a gerar. Te adoramos, Jesus.
Deus está levantando parteiras aqui em nosso meio. Deus está levantando parteiras em nosso meio. É um tempo que o Senhor está livrando. É o tempo que o Senhor está dizendo: se levante-se, eu estou te guardando, diz o Senhor. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sabe esse crente que está do seu lado? Dê um abraço nele aí. Pode te levantar. Isso. Abraça aí, abraça ele, abraça ela. Deus está levantando parteiros aqui, irmão, no nosso meio. Será que você pode começar a orar por essa vida aí? Começa a orar. Começa a orar pela vida dele. Começa a orar pela vida dela, isso. Tem gente demais para matar, mas Deus está levantando gente para gerar vidas. Isso, continua orando. Ora pela vida dele, ora pela vida dela. Diga: Senhor Jesus, levanta a vida do meu irmão. Ora pela vida dela, Jesus. Restaura a vida dele, restaura a vida dela. Isso, clama, irmão. Abra a tua boca para orar. A oração pode surtir muito dos seus efeitos. Às vezes a gente reclama demais do deserto, ora menos. E o Senhor está dizendo: abra a tua boca. Começa a orar, começa a profetizar sobre a vida de alguém que está em meio ao deserto. Profetiza: visita Jesus, visita Jesus, cura Jesus. Nós profetizamos Jesus, restauração, cura, libertação, isso, em nome do Senhor Jesus. Aonde o diabo estava dizendo que ia ter morte, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Eu gostaria de fazer um convite diferente, extremamente importante. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que quer tomar a decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Entenda, a Bíblia diz: aqueles que me confessam diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra do Senhor nos diz que a fé sem obras ela é morta. Se eu disser que eu creio, mas a minha ação não está em conivência com a minha atitude, a fé é morta. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Nós estaremos orando por você. Se você estiver afastado do caminho do Senhor, distante do nosso Deus, vem aqui, nós estaremos orando por você. A mudança começa com uma atitude. A mudança começa com uma atitude. Deus quer mudar a tua história. Deus quer realmente transformar a tua vida. Mas Ele está dizendo: achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se tiver, vem aqui, nós iremos orar por você, declarar a bênção sobre a tua vida. Tem mais alguém nessa noite? Aqui já tem um homem. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida, o seu coração, quer voltar para Jesus? Se tiver, venha. Estende as suas mãos para cá. Nós vamos orar. Oh, nada é impossível para ti, Senhor. Teu filho está aqui, Senhor, precisando de um milagre, de uma bênção. Oh, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluias. Oh, grande Deus, bendito é o nome
nome do Senhor. De você, meu filho. Eu não desisto. Eu não desisto. Se tiver, pode vir. Você tem liberdade na casa do Pai. Tem mais alguém chegando ali? Oh, aleluias. Oh, bendito é o nome do Senhor. Pode aplaudir, como se fosse alguém da tua casa, da tua família, como se fosse alguém que você tanto deseja, que mude a vida do Senhor. Ele tem poder de mudar, Ele tem poder de transformar. 5 vidas aqui entregando ao Senhor. Será que tem a sexta? Oh, aleluias. Ó, tem um amigo meu aqui, o Messias, corta minha peruca, faz minha barba, e só Deus e Ele sabe o que ele tem passado, o que ele passou. Verdadeiramente, aquele que quer abortar os projetos de Deus, investiu para destruir, para matar. Mas há uma promessa de Deus na vida dele. Há uma promessa de Deus sobre ele. Há uma senhorinha que dia e noite ora, que dia e noite clama dizendo: Senhor, transforma o meu filho, transforma o meu filho, transforma o meu filho, Senhor, transforma. Parece que cada dia está mais difícil, mas ela está orando, diz: transforma o meu filho. Ele está aqui para a glória de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? A tua oração tem poder. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de clamar pela tua casa, pela tua família. Não pare, porque o Deus do impossível vai operar. Senhor, nós apresentamos os teus filhos que estão aqui. Nós queremos declarar um novo tempo sobre eles. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus.